desenvolver pessoas e acelerar negócios. Sejam todos muito bem-vindos ao Acelera aí Podcast. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Thaís Clipeupain, a host deste programa. Esse é o nosso 4º episódio super especial, com uma convidada de primeira. 2ª temporada, e vamos ao nosso protocolo inicial. Se você está nos ouvindo lá no YouTube, começa a nos seguir, encaminhe esse episódio para quem precisa entender sobre comunicação. Hoje a gente vai falar sobre o meio digital, como aliar isso, comunicação vendedora, explorar um pouquinho mais dos canais. Vamos falar sobre marketing físico, a diferença aí entre o marketing físico e o digital. Se você está no Spotify, começa a nos seguir, continue acompanhando o Acelera aí Podcast. Desenvolver pessoas e acelerar negócios, essa é a nossa razão de existir. Mas bora lá, porque a gente não pode perder tempo, porque, como eu disse para vocês, a convidada hoje é muito especial. Morgana Prigol, proprietária da Abil Mídias. A Abil, a nossa primeira patrocinadora, a primeira empresa que confiou, acreditou no Acelera aí. Preciso te dizer que é um privilégio te receber na mesa do Acelera aí. Primeiro, para falar sobre um assunto que é incomum tanto para a nossa essência do Acelera aí, quanto para ti. A Morgana vai compartilhar muitos insights sobre como marcas, empresas, empresários conseguem parar de disputar esse mercado tão digital, né? Parar de disputar o feed e começar a explorar um pouco mais o marketing tradicional, a comunicação física, o canal que continua sendo extremamente relevante, que continua fazendo marcas e empresas serem vistas e gerar negócios, gerar oportunidades. Morgana, seja muito, muito, muito bem-vinda ao Acelera aí Podcast. Obrigada, Thaís. É um prazer para mim estar aqui hoje, né? A gente já tinha conversado há um tempo e agora deu certo. Que feliz. Prazer para mim estar aqui contigo. Coisa bem boa. E o episódio de hoje, galera, promete, sabe por quê? Porque a gente tem falado, e aqui a gente já repetiu muito isso, inclusive, Morgana, aqui nessa mesa a gente fala muito sobre infoxicação. Se você é empreendedor, empresário, vendedor, a gente está cansado de disputar a atenção do nosso cliente com a Odete Roitman, quem matou a Odete Roitman, né? A gente viveu essa semana isso. A gente estava disputando a atenção sobre... Será que o casal Ana Castela e... Como é que é o nome do menino? Felipe. Zé Felipe vai dar certo. Hoje eu vi que ela levou presentes para os filhos. Vini Júnior e Virgínia, será que é um casal que vai dar certo? Ou seja, no meio de tudo isso, lá na rede social, tem um empreendedor, tem uma marca, tem um empresário, tem um vendedor tentando vender o seu produto, o seu serviço, gerar relevância, ser visto. Só que é um mercado é uma competição que às vezes é desleal, porque eu brinco que a Tecapain não é tão interessante quanto o relacionamento do Vini Júnior com a Virgínia. Só que as marcas precisam estar lá, né, se posicionando. E como a gente está vivendo essa bolha do digital, Morgana, a gente tem percebido que muitas empresas acreditam, né, que talvez só o digital venda. E a gente sabe que isso não é uma verdade, né? Que, pelo contrário, a gente precisa cada vez mais reforçar no físico, porque o digital é só a materialização daquilo que eu já sou no físico, né? Daquilo que a minha empresa já é. Então, a gente vai falar muito sobre isso hoje. Então, pega papel e caneta, porque tem aulão aí. E para começar, para contextualizar, Morgana, conta para nossa audiência, conta um pouquinho, primeiro, a trajetória da Morgana, né? Como é que tu fundou... Eu sei que tu é sócia, né, na Abil, mas fala um pouquinho sobre a tua trajetória profissional e como é que nós chegamos na Abil Mídia. Vamos lá, então. Eu tenho 32 anos, né? Sou casada, tenho uma pequena de 7 anos também. E nesse caminho do meu meio profissional, então, eu com 13 anos, eu já iniciei a pintura de quadros. Eu trabalhava como artesã. Né? Eu tinha meu CNPJ e vendia em feiras. Então, o venda sempre teve atrelado com quem eu sou hoje, né? E depois disso, o meu marido, né, me convidou para participar, a trabalhar com ele
nessa empresa que hoje é a Biomídias. Então, a gente começou a trabalhar junto e a gente se pegou tanto na empresa, a gente tornou aquela empresa nossa, que o proprietário já achava que ele não fazia mais parte, né? Então, surgiu a oportunidade, a gente adquiriu a empresa e hoje já fazem 15 anos, né, que a empresa está no ar. A Bio, ela iniciou a trajetória com mídia indoor, que são as mídias nas lotéricas, umas propagandas que ficam dentro das lotéricas, né? As TVs que ficam circulando os anúncios, que também trabalha essa espera de forçada, né? Então, ela iniciou já inovando, porque há 15 anos atrás não tinha isso em Caxias do Sul, né? Isso foi uma ideia que veio de fora. E depois disso, a gente sempre buscou mais, né? Então, veio o BuzzDoor com força. A gente tem essa expertise, porque a gente somos os primeiros, né, aqui em Caxias a trabalhar com isso. Depois do BuzzDoor, a gente foi inovando para mídias internas. Hoje, a gente tem várias novidades que a gente vai estar falando depois. Mas a trajetória da Bio sempre foi não se contentar com o que tem. Então, a gente sempre foi inovando. Todo ano, a gente tem algo que a gente busca a melhorar, a estar atendendo, né, todas as demandas dos clientes. Porque a gente precisa estar se movimentando, né? Claro, claro. Nossa, 15 anos já a empresa. Já viu, sim. Caramba. Bom, impossível não falarmos do digital no físico, né, nesse nosso bate-volta. Morgana, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que tu avalia hoje, dentro do teu negócio, o impacto de vender um produto de comunicação física num momento tão digital, né? Que todo mundo está falando do digital e tem que estar no digital. Como é que tu avalia isso hoje, dentro da Bio, vender um produto físico nesse mundo dessa bolha digital? Sim. Bom, vender no orgânico sempre vai ser melhor, né? Então, nós, obviamente, estamos no digital, né? Todo mundo hoje trabalha com o digital. Eu digo que trabalhar no digital hoje é o básico. Tu precisa ter um Instagram bem feito, tu precisa ter um site bem feito. É o teu cartão de visita. Porém, quem está em outros meios de comunicação, que é a mídia externa, a mídia que, quando a pessoa sai da sua casa e ela enxerga, de fato, outras propagandas, ela não compete. Ela não compete com um story mais interessante, como o da Ana Castela, que tu falou. Sim. Ela não compete com o Morango do Amor. Ela vai estar sempre... só ela, né? Exclusiva. Como o BuzzDoor, como eu te falei. O BuzzDoor, tu loca, tu veicula aquele espaço, claro, e ele é teu. É impossível tu não enxergar, né? Então, nós trabalhamos muito com isso. E eu digo assim que o orgânico, ele sempre precisa estar atrelado ao digital. Não tem uma marca bem consolidada que está só em um dos dois. Claro. Né? E a gente percebe o quanto essa comunicação física, né, orgânica, ela é muito mais limpa, né? Porque se a gente fala dessa infoxicação de estar o tempo inteiro disputando a atenção do cliente, em que momentos que eu tenho realmente a total atenção, né? Como tu bem mencionou. A gente está ali no feed ou nos stories e é tudo muito rápido, né, Morgana? Muito. Então... captar a atenção do cliente em menos de 1 segundo, porque o Instagram é isso, né? Nas redes sociais é isso. No próprio WhatsApp, da mesma forma. Quando a gente fala do teu produto, a gente realmente está falando de uma comunicação limpa, direta e que tem total atenção do cliente, né? Eu preciso contar uma curiosidade para vocês, porque... quando a gente se conheceu, a Morgana disse, Thaís, vamos levar o Aceleraí até Capaim, né, pro BuzzDoor e tal. Eu disse, imagina. Não, né? Como é que eu vou colocar o Aceleraí? E a Morgana foi ousada demais, porque ela disse assim, ó, Thaís, imagina a tua foto. Tu lembra dessa conversa? Tu lembra disso, Débora? Bota a tua foto num azulzinho, assim. Eu disse, mas, meu Deus, uma foto minha. O que eu, né? Vou estar me achando, sei lá o que eu pensei, mas eu disse não num primeiro momento, né? Isso. E como que eu te convenci? Não, e a Morgana disse, não, tu ainda vai... O que tu falou pra mim? Eu não me lembro. Eu disse que tu ia fazer. Por isso tu ainda vai ter o teu rosto estampado e tu vai ver o resultado que tem isso. Enfim, nós começamos a amadurecer essa ideia e aí surgiu, então, a nossa parceria e nós topamos e o Aceleraí foi atrás do BuzzDoor.
do Lotação aqui em Caxias. E, gente, começou um sucesso. A gente começava a receber mensagem, tanto no Instagram, ó, o físico indo para o digital, porque a galera fazia foto, postava no Aceleraí dizendo, olha quem eu encontrei. Eu recebia muita mensagem no WhatsApp das pessoas dizendo, caramba, eu te vi, Thaís, eu encontrei contigo na Júlio. Eu disse, ué, como assim? Eu não passei pela Júlio. Passou sim, o pessoal mandava foto. E um dia eu entro numa empresa e uma pessoa disse assim, oi, tudo bem? Eu disse, oi. Ela, tu não é a do azulzinho? E aí eu disse, caramba, ela disse, do Aceleraí, né? E olha só, foi uma pessoa que começou a ouvir o Aceleraí porque viu a mídia, ela foi impactada definitivamente pela mídia na rua. Então, primeiro que, né, que é uma parceria que super deu certo e definitivamente a gente é uma prova viva de que o físico, essa comunicação direta, fluida, orgânica, ela vai impactar diretamente e talvez ela vai só potencializar aquilo que você faz no digital, né, Morgana? Bom, deixa eu te fazer... Antes da gente dar sequência, fala um pouquinho quais são os produtos que tu tem, porque daqui a pouco a gente está falando da Bio, está falando, mas a galera ainda não tá entendendo ou percebendo quais são os produtos, como é que tu vende, o que o cliente compra na Bio, né, os teus canais. Vamos lá, então. Quando o cliente vem até nós, a primeira pergunta que a gente faz é qual é o teu segmento? Por quê? Nisso a gente consegue planejar e entender a dor do cliente. Beleza, qual é o público-alvo? O que ele precisa alcançar? Porque nem toda a mídia é para todo mundo. Tu entende? Perfeito. Então, ali a gente consegue trabalhar o planejamento. A gente consegue dizer, olha, cliente, essa mídia aqui vai dar certo para ti, que foi o que eu fiz contigo. Thaís, tu precisa aparecer no Lotação, tua mídia, tu precisa de aparecer no centro, tu precisa, né, impactar o teu público e aproximar o teu rosto com a tua marca, porque tu é a cara do teu negócio, né? Então, nisso tudo a gente faz esse estudo e leva para o cliente as opções. Nessas opções, a gente tem a mídia indoor, que são as mídias nas lotéricas. As mídias nas lotéricas, na farmácia, nas Que Delícias, né? A gente tem vários locais, estabelecimentos de alto fluxo que a gente vende essas divulgações, né? Depois nós temos o Buzzdoor Lotação, nós temos os Buzzdoor empresariais, temos o Backbus, que é um outdoor em movimento, é impossível não ver, né? Não ver. Tu enxerga de longe ele. Nós temos mídias dentro da rodoviária e também depois tem uma novidade que eu vou contar no final. Ai, meu Deus. Precisamos de novidade. Não, é importante contextualizar, né? O que o... Porque muitas vezes as pessoas pensam, tá, mas como é que eu vou fazer essa divulgação? Né? Qual é o impacto disso, né? Fala um pouquinho, inclusive, Morgana, até vou incluir uma pergunta extra. Opa! Quando o teu cliente te procura, o que ele está buscando? Ele quer vender mais? Ele quer ser mais visto? Como é que tu avalia hoje o perfil do cliente que te procura? Para que a nossa audiência que está em casa pense assim, opa, eu preciso da Bio. Ser conhecido. Tá. As pessoas vêm para nós e dizem, eu preciso aparecer, eu preciso estar no olho de quem vê, entende? Eu quero estar na rua também, eu quero estar sendo divulgado, né? Então, ali a gente consegue verificar se a pessoa quer aparecer de fato, linkar a marca com a pessoa que é a dona da marca, ou se ela quer aparecer, vender um produto. Então, existem essas duas frentes, né? Ou produto ou humanizar a sua marca. Né? Pode ser até uma coisa pontual, né? Por exemplo, eu quero criar uma campanha específica para circular por X período. Isso. Para causar esse... Por exemplo, a gente atende o Boticário, né? O Boticário, ele nos contrata para ações específicas. Entendi. Entende? De acordo com a necessidade dele, né? O planejamento do ano. Nós temos clientes que daí são anuais, que daí a gente consegue também organizar isso na agenda com o propósito de cada ação e organizar o cronograma, né? Ação Dia das Mães, ação institucional, ação de liquida, isso tudo a gente faz. Que bacana, que bacana. Olha, é uma oportunidade que marcas, empreendedores, vendedores podem explorar um pouco mais, de trabalhar pontualmente isso. E sabe que enquanto tu falava, me ocorreu um negócio que a gente nem falou nos bastidores. Eu tenho muito cliente que me procura, né? Mentorias, alunos, principalmente de dicção, desinibição e oratória. Muito empreendedor que precisa ser visto, precisa ter mais recorrência e constância
nas redes sociais e precisa desenvolver a comunicação, tem vergonha de falar, tem vergonha de aparecer, na verdade. E não quer aparecer. Olha como essa pode ser, inclusive, uma alternativa super viável e sem sofrimento, porque a gente falava disso nos bastidores, né? Nós vivemos um momento digital que força muito, né? Temos que estar no digital. Se você tem uma marca, se você tem um produto ou um serviço, de fato, a gente sabe que estar no digital vai te colocar em evidência, em repetição e tudo mais. Entretanto, quando nós falamos de ser a cara, como tu mencionou, né, Morgana? Tu é a cara do teu negócio. E o pequeno empreendedor ou pequenas empresas, que tem muito isso, o dono, que é o que está na rua, que faz relacionamento, que realmente é quem gera o vínculo, a confiança, às vezes é uma pessoa que não é que ela não quer falar em público, ela não quer aparecer. Ela tem muito sofrimento, ela tem crenças, traumas, a gente não sabe nem o que está por detrás disso. E ela entra definitivamente em sofrimento e não consegue dar esse passo, né? De abrir a câmera, de falar, de fazer o trabalho. Só que a gente tem uma pressão no mundo digital, que é você tem a obrigação de estar lá, porque é o que a gente fala aqui nessa mesa, lá na rede social, nos treinamentos, os maiores especialistas em negócios vão te dizer, se você quer ser comprado, você precisa ser visto, você precisa estar em evidência. Olha quanta oportunidade que a gente percebe no teu nicho, para esse cliente, inclusive, que vai aparecer de uma maneira mais orgânica e de uma maneira mais fluida, sem necessariamente se colocar em sofrimento. Sabe que me ocorreu isso. Levando em consideração isso, quero te fazer uma pergunta, que é essa parte da constância, Morgana. No digital, a gente fala muito de repetição, né? De repetição. Você tem que estar o tempo inteiro para poder competir com todas essas informações da rede social. Você precisa estar lá fazendo constância e repetição. De que maneira, hoje, no teu negócio, que trabalha muito essa comunicação física, como é que tu enxerga a transição dessa repetição para venda mesmo? O cliente te procurou, ele começa a aparecer, ele também está repetindo, né? Está aparecendo. Como é que tu mensura isso para o cliente? Como é que tu leva evidências de que ele vai vender ou de que ele vai ter resultados? Fala um pouquinho para nós. Vamos lá, então. Bom, eu sempre digo que quem é visto é lembrado, né? Então, Coca-Cola precisa anunciar? Não, ela não precisa. Ela já está na mente da pessoa. Tu vai no restaurante, tu não pede, né? Então, a pessoa, quando a gente consegue trabalhar essa repetição de uma marca com constância, tu vai ficar na mente da pessoa. Quando ela precisar comprar algo, ela vai lembrar de ti. Tu entende? Então, nisso, a gente já elabora o teu resultado. Por exemplo, tu tem resultados até hoje do teu Bassdoor, da tua mídia que tu fez conosco. Por quê? Porque tu ficou na mente das pessoas. Com certeza, nas tuas rodas de negócio, o pessoal vai comentar. É verdade. Então, não é algo que vai perpetuar ali só os 6 meses. É algo que vai perpetuar e perpetua até hoje, né? Por quê? Porque a gente consegue gerar essa conexão com o comprador. Claro. Né? Então, com certeza, a repetição, ela traz resultado. E isso é clássico, né? Sim. Tu sabe que... Tu falou agora da Coca, né? Mesmo que a Coca não precise mais dessa estratégia, mesmo assim, a gente vê a Coca-Cola. Porque quando chega a época... Aliás, está chegando a época, isso né? aí. Eles têm um impacto visual gigantesco, né? Ou seja... Mesmo que eu já tenha criado essa memória afetiva, a repetição faz com que a gente realmente ranqueie, né? Eu brinco, Morgana, nos treinamentos, né? Se você não existisse, que falta faria? Eu sempre falo isso do vendedor, né? Só que a nossa marca está muito atrelada a isso, a repetição. Quem é que vende mais? Quem liga mais, quem manda mais WhatsApp, quem está mais no Instagram, quem está mais na rua, quem está visitando mais. Ou seja, quem é mais visto, quem está mais em evidência. Isso tem muito a ver com relevância, né? E, de novo, tu estava falando, me ocorreu mais um insight. A gente percebe, eu não sei se tu tem clientes assim que querem resultados muito rápidos, assim. Então, eu fiz uma vez e quero o resultado. A gente percebe isso também no mercado desse digital, físico e digital. Eu fiz um vídeo, não vendi. Fiz uma gestão de tráfego pago, não vendi. Fiz uma ação e não tive o resultado.
justamente por essa necessidade de ser muito rápido, né? Como é que tu avalia hoje isso, além de ser repetição, do tempo, né? Quanto tempo precisa ter, essa estratégia precisa estar em evidência? Como é que tu avalia hoje? Claro, deve ter muita variável, né, nessa tua equação, mas como é que tu avalia hoje um cliente que te procura pela primeira vez e ele já quer resultado e ainda precisa se construir toda essa estratégia? Nós temos clientes há 15 anos. Tá? Desde o nosso início, desde quando eu nem sabia vender, que acreditaram no nosso trabalho e na nossa verdade. Então, para mim é muito gratificante conseguir ter entendido o caminho de cada um, né? Como a gente compara isso? É muito dolorido porque, assim, o Instagram, a gente consegue verificar quantas visualizações, a gente consegue verificar quantos leads, quantas conversas no WhatsApp. No nosso meio não é assim. É uma mídia que ela é em construção, né? Isso como outdoor também. Então, nós precisamos primeiro explicar para o cliente que a gente vai precisar passar por uma trajetória. Nada é de um dia para o outro, a gente precisa construir. Né? Da mesma forma que o Instagram ele também não vai te dar um resultado direto, como tu disse. Nem sempre tu vai largar uma publicação, uma promoção ali e vai te dar um resultado. Então, tudo é construído, Thaís. É que tudo está dentro dessa necessidade de ser muito rápido, né? Porque a gente tem percebido isso hoje. O nosso comportamento enquanto ser humano está muito líquido, né? Então, queremos resultados muito rápidos. Tu estava falando, eu me lembrei, olha só onde eu fui. Eu lembrei da época da faculdade, um professor de publicidade falando, né, imagina, naquela época a gente não falava sobre, olha que horror, vou denunciar a minha idade, né? Vocês época, né? Ele falava sobre o grau de poder de uma empresa que contratava um outdoor, porque tu tinha que ter muito dinheiro para colocar um outdoor lá nos cafundó do interior ali da Rota do Sol. Vocês lembram que a gente tava indo pro shopping? Meu Deus, tu era uma empresa muito poderosa para fazer isso. Muito influente. Então, às vezes, a conotação da estratégia, da escolha do canal também está atrelada à intencionalidade. E vocês sabem que... E eu lembrei disso... Eu não ia lembrar dessa fala. Lembrei desse professor baseado nisso que tu falou. Teve uma pessoa que me falou assim, nossa, mas vocês estão grandão lá no Aceleraí, né, Thaís? Eu disse, ué, por quê? Nossa, porque eu te vi no ônibus. E aí eu vi aquela mídia, nossa, para te estar ali, tu tem que estar muito poderosa, muito influente. E a história do outdoor tem tudo a ver com isso. Muito. Meu Deus, tu tá indo para a praia, lá no interior da Rota do Sol, um outdoor chamando atenção. Cara, quem é que vai visualizar? Só empresas que pensam muito estrategicamente, usam e diversificam esses canais, né, Morgana? Isso, e tu vende melhor. Com a mídia orgânica, a facilidade de tu vender é muito mais fácil. Tu entende? Tu vai vender, tu vai oferecer alguém para vir aqui te visitar no teu podcast, no Tecapaim. Fica mais fácil, né? Teu atendimento é excelente. Isso também é algo que a gente precisa pontuar. Porque às vezes a gente faz um trabalho incrível de impacto visual, de mídias na rua, mas daí o cliente vai até a loja e daí peca no atendimento. Então, a gente precisa andar junto, né? É a vitrine, né? Vocês sabem que volta e meia a gente fala assim, né? A vitrine de qualquer negócio serve para quê? Ou uma vitrine de uma loja, vamos pensar assim para fazer essa analogia. Serve para chamar atenção. A tua mídia serve para quê? A tua comunicação serve para quê? Para chamar atenção. Aí o cliente vem, o que tu tem que fazer? Dar atenção. E realmente isso é um desafio nos negócios, né? Porque o cara fala... Não, agora eu vou ter que fazer um recorte aqui, porque preciso contar isso. Vocês sabem que abriu o Instagram esses dias, um final de semana, e uma loja que eu consumo muito
fez uma postagem, e a postagem é aquela coisa, é o enredo, né? É a narrativa, é aquela coisa impecável, né? Porque tu tá preparando aquilo. Então, ela estava fazendo um convite, porque naquele dia ia ter um bolo. E, gente, bolo de pistache, cá entre nós, né? Pistache é ouro do momento, né? ouro. Eu ainda acho que ainda é ouro, né? Então, aí era um bolo todo lindo, feito, assim, realmente impecável. E ela fazia um convite para as pessoas irem naquele sábado, que ia ter um bolo, porque não era uma data especial, era um bolo, que dava, né? Enfim. Coincidentemente, eu tinha que ir nessa loja para fazer uma situação específica. Eu tinha que deixar uma peça lá para conserto. E eu entrei na loja e o dia inteiro foram aquelas postagens mostrando o tal do bolo. E eu cheguei na loja. Eu entrei, eu conversei, eu deixei o vestido, eu voltei, eu fui para casa sem comer o bolo. Mas não por comer o bolo. Aí agora a pessoa vai dizer, Thaís, vai ficar chateado porque não comeu o bolo. Porque aquilo ali foi um frame que foi usado para o Instagram. Lá na vida real, quando eu entrei lá e eu estive lá, foi um atendimento comum. E eu não fui mal atendida, quero deixar bem claro isso, eu não fui mal atendida. Mas a vida real, ela é diferente da vida do Instagram. Isso. Então, às vezes as pessoas forçam muito, né, no digital, e a gente está cansado um pouco disso, né? Daquela empresa que vende uma experiência, não fala nada com nada, e lá na vida real ela não te entrega, ela te entrega o básico. Se o básico, se ela entregar, ainda tá bom. O problema é quando ela entrega menos que isso, né? Então, gostei dessa tua colocação, Morgana, porque a comunicação, ela não vai fazer um milagre na tua empresa, né? Você precisa de equipe, você precisa de um produto e um serviço bom. Isso. Você só vai colocar em evidência isso para os teus clientes, né? E a galera que te procura, ela, com relação ao o que colocar, o que divulgar, vocês fazem essa construção, Morgana? Sim. Desde a concepção até o... Tudo. Nós conseguimos, dentro daquele planejamento, a gente consegue fazer a estratégia do que divulgar. Porque nós não vendemos só uma vinheta da lotérica, nós não vendemos um adesivo no ônibus. Existe alguém que pensou no que colocar, né? No que divulgar e como fazer isso. Então, a gente tem toda essa criação por volta disso. Que bacana, muito bem. Uma perguntinha safada. Você, como empreendedora... Porque tu também tem um negócio que tu também precisa ser vista, ser lembrada. Morgana, hoje na Abil, quais são as principais estratégias e quais os canais que vocês usam para ter essa relevância, para também usar essa estratégia de repetição na memória dos potenciais clientes? A gente anuncia nos nossos próprios veículos, né? Porque a gente acredita no que a gente faz. Então, tem um BuzzDoor que a gente criou, que está escrito assim, ó, se você leu, é porque você viu. Então, tem o nosso QR Code, o pessoal já nos chama ali no QR Code. E vocês têm bastante... Sim, temos. Que bacana. Justamente por isso, porque a gente trabalha sempre o positivo. Seja visto e seja lembrado, né? Se você viu, é porque funciona, né? Então, nós trabalhamos com os nossos próprios veículos de mídia, porque a gente acredita que funciona. Que funciona. Exato. Tá aqui no Acelera aí também. Exato. Apostou no Acelera aí como uma mídia... Como tu bem falou no início, né? O phygital... Nada vai ser substituído, né? Nem o físico e nem o digital. A gente percebe que é tudo meio phygital, né? E tu também participa de eventos, né? Muitos. Networking, sim. enquanto Nós empreendedora. Sempre estamos, né, nesses eventos. Inclusive, agora vai ter hoje o simpósio, né, do Cindy Lojas, que é um evento incrível. A gente participou do ano passado. Convenção da CDL, a gente também expõe, né, mostrando para ter esse contato com o cliente. Por quê, Thaís? Porque hoje, esse digital, ele coloca um IA atrás. E a gente quer conversar com o cliente, a gente quer abraçar, a gente quer ter o tato, a gente quer reunião presencial, a gente quer ligar para o cliente, sabe? E incrivelmente falando, às vezes a gente tem que... Hoje a gente está numa fase que a gente tem que mandar mensagem para o cliente e dizer, posso te ligar? Não é? Por quê? Porque ninguém mais atende o telefone, né? Então, esse tato, esse cheiro, esse contato, o vou tomar um café, não vou vender para ti. Hoje eu só quero tomar um café contigo, sabe? Então, a gente tem muito, muito disso.
atendimento humanizado. E eu acredito que seja por isso que a gente está há tantos anos aí no mercado com vários clientes de muitos anos, né? Eu sempre falo, eu tenho clientes de 15 anos, eu tenho cliente de 8 anos, eu tenho um cliente de 5 anos que iniciou com a gente, tá até hoje, sabe? Por quê? Porque a gente conseguiu mostrar os nossos valores, né? Para quem a gente veio e para o que a gente veio, né? Então, essa humanidade, né? Hoje está sendo muito perdida. É sempre um IA, sempre aquela mesma mensagem que tu vê que é padrão, com risquinho, né? Eu não sou extremista. Eu acho que dá pra gente trabalhar com IA, tá? Mas, às vezes, falta um oi, tudo bem, sabe? Então, isso a gente tem trazido muito para o nosso atendimento. Nossa, agora a gente poderia fazer o episódio inteiro só sobre essa tua fala, né, Morgana? Porque eu tenho percebido exatamente, assim, valido absolutamente toda a tua fala em decorrência de perceber a necessidade de voltarmos ao básico bem feito. Muitos empreendedores, infelizmente, muitas empresas investindo absurdamente em automação, né, e IA, e esquecendo o princípio básico da necessidade do ser humano, que é se comunicar, que é se relacionar. Então, não importa qual é o canal que você usa, mas a necessidade de estar conectado genuinamente com alguém. Quando tu disse, meu Deus, vamos tomar um café, ninguém mais atende o telefone. Vocês sabem que o meu sogro, esse final de semana, falando com a gente sobre isso, que uma pessoa tentando contato com ele, porque precisava de um endereço, como era um telefone que ele não tinha o contato, ele não atendeu. E ele acabou perdendo uma oportunidade. E eu brinquei com o meu marido, eu falei bem isso, né? Eu disse, cara, eu atendo até os golpistas. Primeiro eu atendo golpista, porque golpista dá aula sobre argumentação, persuasão e influência, né? Porque o golpista, ele te liga e ele não desiste, né? Não desiste. Ele liga uma, duas, até que a terceira tu atende. Lá na empresa, o vendedor liga uma vez, o cliente não atende, diz, viu? Olha, ele não funciona. Isso Agora aí. tem que mandar um WhatsApp. Para. Não, explorar os canais, né? A necessidade de voltar ao princípio básico. O ser humano precisa perceber que a necessidade de pertencer, de se relacionar, de se conectar ainda é um elemento importante para que a gente venda, para que a gente gere relevância. Não é só as fotos produzidas de Instagram ou uma mídia muito bem feita, mas se não tem o contato humano, né? Eu conheci a Morgana numa sala de aula, porque sim, dentro do negócio dela, o que ela está falando é exatamente isso. Se desenvolvendo, buscando estratégia nova, se conectando com pessoas, com empresários e com outros segmentos que vivem o mesmo desafio, né, Morgana? Sim. E dessa nossa experiência em sala de aula, nós fomos, né, para a nossa parceria. E desde então, eu vejo a Morgana em todos os eventos, definitivamente. Como apoiadora, como expositora, como visitante. Porque o básico bem feito precisa ser vista para ser, né? Não é só lá no digital ou só no canal que a pessoa decidiu, né? Isso, e um atendimento bem feito, ele reconhece outro atendimento bem feito. Quando a gente se viu dentro da sala de aula, que eu estava, inclusive, aprendendo contigo, né? Eu te vi, eu disse, eu preciso dessa mulher. Por quê? E a gente se olhou, e tu olhou pra mim e disse assim, eu preciso falar contigo. Preciso falar contigo. Sim, Por quê? Porque a gente se conectou. E quando tu vai numa loja e tu é bem atendido, tu não se conecta rapidamente com a pessoa, porque nós somos vendedores, a gente exige um mínimo de atendimento, né? Então, a mesma coisa acontece com os nossos clientes, né? Eles esperam que a gente atenda bem também, eles, né? Então, essa junção é o que move, né? O mundo das vendas, né? É a experiência, né, Morgana? Isso. A experiência, porque mesmo que eu compre um produto totalmente de maneira digital ou que eu vá até um local para adquirir esse produto ou esse serviço,
nós vamos avaliar se ele atendeu ou não, baseado, inclusive, nessa jornada inicial que tem a ver exclusivamente com o atendimento, que é a experiência do cliente. Produto e serviço tem em qualquer lugar. Tu chuta uma pedra, tem um concorrente. E o nosso trabalho, que é um trabalho voltado para serviço, a gente tem muito concorrente, né, Morgana? Não é só o concorrente que faz exatamente a mesma coisa. Pelo contrário, a gente está disputando a atenção. Isso. Quem é hoje o maior concorrente de quem precisa da atenção do cliente? É o Instagram, é a vida da Virgínia, é quem matou a Odete Reutemann. Então, se tu não se mostrar relevante como o teu CPF, eu vou falar isso até o túmulo. O CPF se conecta com outro CPF para depois tu inserir o CNPJ, né? Então, o teu produto pode ser um unicórnio azul colhido nos altos montes das velhas virgens. Não importa, para eu comprar isso, para eu querer isso, eu tenho que olhar para a Morgana, tenho que olhar para a Thaís, para a Débora, para a Cássia, para o Paulinho, não importa, e me conectar, entender, gerar valor a partir de quem eu sou, para que depois o que eu vendo entre na jogada, né? E como tem empresa que não percebe isso, né? Aposta definitivamente só no canal, né? Ou só na estratégia de comunicação, mas na entrega não é bem assim, né? Isso. Na hora de... Bom, eu brinco que eu teria trabalho para o resto da minha vida, né? Mas volta e meia a gente ainda tem que insistir nos clientes para eles olharem para isso, né? Não basta só chamar a atenção, tem que dar a atenção. Morgana, mais uma pergunta safada. Como é que tu convence clientes que acreditam que tudo está no digital? Porque, de novo, né, a gente fica falando do digital, do digital. Hoje, tu tem, ou até como estratégia de canibalização, né? Porque o cara diz, não, mas eu já estou investindo no digital, não vou investir aqui. Como é que hoje tu argumenta, como é que tu traz hoje esses diferenciais que a Abil traz para esse cliente que acredita que o cliente dele está no digital, que a estratégia dele está no digital e que ele só tem que investir no digital? Então, a gente trabalha com frequência, né? E impacto de mídia. Então, hoje as nossas mídias, elas são impossíveis de não ver. Tu não precisa competir com um story, com a vida do ciclano, do beltrano, com uma notícia, porque tu pode perceber, no Instagram, tu fica ali, no TikTok, tu fica ali, tu vai passando as notícias. No nosso, é exclusivo. Então, tu não precisa competir. E quando tu fala que tu não precisa competir, é porque tu vai estar trazendo impacto e exclusividade do teu negócio naquela divulgação. E isso é ouro. Hoje, no mundo de divulgar, né? Tu ter um espaço só teu. Isso se transforma em resultado, em impacto e visibilidade de marca. Nossa, perfeito. E definitivamente, né, não disputar com a infoxicação. Eu acho que isso é a maior estratégia, né, e o maior diferencial de uma mídia limpa, tão limpa, né, quanto a que vocês propõem. Porque definitivamente, se bem que... Você sabe que eu estava lendo... Eu não lembro qual foi a fonte, agora até vou cometer uma gafe, porque eu vou falar sem lembrar da fonte. Que voltamos a ter problemas no trânsito com o uso do celular, porque as pessoas ficam e eu não vou dizer que eu não fiz isso já, mas agora estou me controlando um pouco, que é a história de o teu celular está ali do lado, né? Está carregando geralmente, né? Para na sinaleira, as pessoas estão pegando o celular. Então, novamente, as infrações... e foi a prefeitura. Foi alguma prefeitura, mas não foi a de Caxias. Sobre, novamente, o alto índice de multas em motoristas por infrações assim, por estar com o uso do celular. Então, às vezes, a necessidade de desconectar e perceber o mundo ao redor também é uma estratégia de você explorar um espaço que ninguém está disputando. Caramba, lá no digital todo mundo está disputando, né? Todo mundo está disputando o digital. A atenção com tudo aquilo que a gente falou. No físico, talvez tu não tenha tanto concorrente. Isso? Exatamente. E a absorção do conteúdo é diferente. Porque quando tu tá olhando um story, um direct na internet, a tua mente, ela não tá propícia para aquilo. Agora, quando tu tá focado em chegar em casa e tu tá com a tua mente limpa, sem um celular na mão, teoricamente, né? Teoricamente, sem um celular na mão, tu vai conseguir absorver o que tu tá vendo com muito mais impacto.
entende? Então, a pessoa vai conseguir digerir aquele anúncio e verificar bem o que está rodando, coisa que na internet tu não tem essa absorção. Nossa, perfeito. Armazena, né, Morgana? Isso. Porque ali no feed a gente continua infoxicando mais, né? Isso. E mais informações, e mais, e mais, e mais. E acho que essa tua fala traz isso, né? O ranking, né? Acaba ficando ranqueado. Você sabe que aquele professor que eu estava contando, ele dizia assim, o que será que faz um ser humano colocar um outdoor com gigantesco, né, lá na Rota do Sol, só com a imagem da chimia, a tal da chimia. Ele falava chimia, nem falava geleia. A geleia Ritter. Tinha um outdoor muito famoso naquela época, acho que era nos anos 2000, 2000 e pouco. Tu estava indo para a praia, para Caxias do Sal, e aí tinha o outdoor com só um potinho assim. Então era um outdoor gigante, branco, com um potinho. Só isso. E aí embaixo o geleia tinha o nome ali e só. E a marca conseguiu evidenciar depois, no período de férias, que a marca mais procurada nos mercados da praia, quando a pessoa chegar, porque ela chegava lá, ela ia dizer, meu Deus, preciso comprar uma chimia Ritter porque eu vi ela no outdoor da... Não. Mas as pessoas chegavam na praia, o que você faz? Primeira coisa, se acomoda, vai pro supermercado, né? Isso aí. Chega no supermercado, tu vai ter mais simpatia por aquela... Porque a tua memória, tu armazenou aquela imagem, então tu tem uma simpatia. E eu lembro, na época, que nós estávamos estudando os Jequiti da vida, que o Silvio Santos jogava lá os Jequiti, né? Lembra disso? Caraca! Então, o poder do subliminar, da comunicação subliminar, é algo muito poderoso, né? Quando a gente fala de persuasão, quando a gente fala definitivamente de influência, né? Então, o fato da tua imagem, daquilo que você realmente quer impactar, definitivamente precisa de uma estratégia muito mais construída. Não é só um canal ou outro, né? Como é que você pode explorar um pouco mais isso, né, Morgana? Exatamente. E isso é um resultado, né? Desse exemplo que tu deu. É o que acontece com a gente também. Porque a gente também vende outdoor, né? Em parcerias. E nesse trabalho do planejamento, tem muitos clientes nossos que optam pelo outdoor. Exatamente. E a gente direciona quando faz sentido para o cliente, sabe? E no outdoor é muito o mesmo trabalho que a gente que faz para o BuzzDoor. Fixação de marca, impacto visual. É dessa forma. Nossa, a gente poderia ficar eternamente falando, né, sobre isso, sobre comunicação. Agora lembrei também desse mesmo professor, quando a gente... imagina, eu tinha uma disciplina que era jornal, uma disciplina que era rádio, né? E desde que o mundo é mundo, que eu me conheço por gente, as pessoas diziam, o jornal vai acabar e o rádio vai acabar. E aí? Nós estamos num podcast falando sobre rádio, falando sobre TV, falando sobre outdoor, falando sobre comunicação. Isso aí. Sobre canais, sobre explorar os canais. Não existe essa necessidade de acreditar de fato que um vai acabar. Evidentemente que faz mais sentido daqui a pouco para um cliente, para aquele momento. Por quê? Porque talvez é isso, onde é que está o meu público-alvo, né? O teu público-alvo está explorando muitas oportunidades, seja no podcast, seja na frente da TV, seja no Spotify, seja onde for. A gente tem muita oportunidade, precisa entender de que maneira o comportamento do teu cliente também mudou no decorrer do tempo, né? Exatamente. E nesses 15 anos deve ter mudado muita coisa, mas a essência do relacionamento continua a mesma, né, Morgana? Exatamente. O foco sempre vai ser o cliente. A gente sempre vai estar em busca do melhor, do melhor para estar atingindo o público do cliente. Esse é o nosso foco. Então, se o público do cliente é um público 40 mais, ou se o público do cliente é 40 menos, a gente vai estar buscando opções para estar atingindo ambos, né? Pois é, quando tu fala assim, ó, lotérica, porque mesmo a gente ainda vê um fluxo muito grande em lotérica, né? Muito grande. E provavelmente a Débora, você não vai na lotérica, mas hoje a gente tem um público de 40 mais na lotérica. E as centrais aqui, para te ter uma ideia, ela passa de 40 mil pessoas. Caramba. Por mês. Então, é muita gente. É uma ótima oportunidade para divulgação.
Na rodoviária, 100 mil pessoas por mês. 100 mil 100 pessoas. mil pessoas por mês circula na rodoviária. Então, são locais que a gente tem uma possibilidade gigante de estar atingindo o cliente num momento de espera, que é aquela questão que a gente falou antes, de pegar e fixar o que está sendo, né, divulgado, armazenar o conteúdo do que está sendo divulgado. Então, são locais que, sim, tem muito fluxo e que, às vezes, não faz sentido para o teu negócio, mas o teu cliente usa. Então, por isso do planejamento ser tão importante, né, no inicial, a gente entender qual é o público para estar destinando qual a melhor visibilidade para ele. Comunicação tem que ser uma estratégia, né, Morgana? Não dá para ser uma coisa aleatória, né? Então agora eu vou apostar nisso porque... Fazer um teste. Tô com verba. Não precisa, né? Tem alguém que pode pensar para ti, para te direcionar para o melhor caminho, né? Muito bem, muito bem. Morgana, olhando para o futuro, já que estamos falando de comunicação e o quanto a gente tem oportunidade de inovar, de explorar esses canais, essas ferramentas, como é que vocês estão se projetando? Assim, ó, que tipo de estratégia de inovação? O que vocês têm como tendência? Ou o que os teus clientes, a nossa audiência, pode esperar aí para 2026 ou para o futuro? O que a Bill está preparando? Vamos lá, então. A gente está com uma novidade muito legal que acredito que até lançar o podcast já vai estar no ar, né? Que é um envelopamento de ônibus empresarial. O que isso significa? O cliente ele vai veicular em todo o nosso ônibus. Teto, lateral, frente. Ele vai ter um canal exclusivo, literalmente exclusivo, para ele estar divulgando os negócios dele. Tu pode trabalhar um institucional bem feito, uma propaganda de liquidação, tu pode trabalhar o que tu quiser. A gente tem 1000 possibilidades para estar divulgando esse envelopamento. Morgana, mas ele só vai fazer empresa. Então, os nossos ônibus, eles têm um diferencial que cada veículo, além dele circular dentro das maiores indústrias aqui de Caxias do Sul, ele tem uma média de 25 bairros alcançados por dia. Então, não vai fazer só a empresa, vai circular nas perimetrais, vai circular em mais de 25 bairros, vai divulgar o centro. Nós temos um alcance muito bom em relação à visibilidade desse ônibus, né? Então, para esse ano, já vai ser lançado o envelopamento de ônibus empresarial. A gente já está encaminhando as propostas. Os nossos valores, né, Thaís, eles são muito acessíveis. Não pensem que, porque vai fazer uma mídia é caro, né? Muita gente fala, é caro. Não é caro. Tem para todos os bolsos, né? A gente trabalha sempre essa possibilidade de tu estar com uma mídia muito acessível e tu poder fazer mais. O nosso objetivo é esse, porque a gente tem mais de 500 ônibus na cidade. Caramba. Então, assim, o nosso objetivo é que tu anuncie mais ônibus, o máximo de ônibus possível, entende? Então, para esse ano a gente tem essa novidade e pro ano que vem a gente tem muitas possibilidades, né? A gente sempre está buscando inovar. Que bacana. Olha, uma novidade. Uau, né? Uau. Sabe que tu estava falando e pensei nisso também. Existe algum perfil de empresa específico para esse tipo de trabalho? Ou quem está nos ouvindo, nos acompanhando no YouTube, no Spotify, inclusive, clica ali, começa a nos seguir nos dois, deixa teu like, inclusive, e divulga esse episódio. Tem algum perfil específico ou qualquer empresa, qualquer empreendedor que está nos ouvindo pode usar essa mídia como uma oportunidade para divulgar? Com certeza. Qualquer empresa pode anunciar conosco. Principalmente no BuzzDoor, que é a mídia externa, né? O envelopamento, o backbuzz, não tem contraindicação. Obviamente, a gente tem alguns segmentos que não dá, né? Política, opiniões, sim, né? Pessoais, sim, né? A gente sempre cuida dessa parte, mas qualquer segmento pode ser nosso cliente. Então, é uma excelente oportunidade para já incluir no seu planejamento para o próximo ano, exatamente, né? Tu falou também uma coisa muito importante, isso a gente ouve dentro da Tecapainha, a gente ouve demais, a Débora que trabalha com isso exclusivamente também. Custo, né? Comunicação, marketing é custo, né? São raras as empresas que percebem que é um investimento, né? Porque caro, mas é caro, né? Investir em comunicação. É caro investir
num Buzzdoor, caro é tu perder negócio para um concorrente bem pior que você, bem meia boca, bem ruim, na verdade, mas que vende mais porque aparece mais. Isso aí. Porque não perde essa oportunidade, né? Está em todos os lugares, usando essa estratégia de repetição, né? Tu ouve muito essa coisa antes, inclusive, de apresentar proposta, né? Que a comunicação, investir é caro, é muito caro. É justamente isso. Caro é uma propaganda que não deu certo. Isso é caro. Caro é não ter ninguém que pense no teu planejamento. Isso é caro. Vender um Buzzdoor sem ter alguém pensando no que divulgar é caro, com certeza. Alguém colocar lá, eu vendo um adesivo atrás do ônibus. Isso é caro. A gente não vende isso, Thaís. A gente vende um serviço. A gente aposta e agrega valor nisso. Por quê? Porque daí isso gera uma mídia que funciona. Entende? A gente consegue trazer o planejamento do cliente para dar retorno. O meu objetivo, e eu sempre falo isso para os clientes, o meu objetivo não é ficar com o cliente 6 meses. Não é isso. O meu cliente ele precisa ficar comigo por muito tempo porque funciona. Simples assim. Né? Então, a gente quer fidelizar. A gente tem feito isso, muito bem feito, por conta disso. Porque a gente pensa, tem alguém que pensa na atuação, tem alguém que vai estar fazendo uma estratégia do que divulgar. Vamos fazer uma troca de arte. Eu, muitas vezes, faço isso com o cliente já está há 1 ano no mesmo adesivo. Eu ligo para o cliente e digo assim, vamos mudar a estratégia. Beleza, a gente já fixou isso aqui. Vamos mudar a estratégia para tal. Ok, Morgana, vamos lá, vamos pensar. Daí eu já aciono o designer já vai pensando, sabe? Então, tudo tem que ter alguém pensando no que está exposto, né? Ser especialista naquilo que você faz, né? Exato. Isso também é uma estratégia, né? Porque, de novo, concorrência, infoxicação, que é o que a gente tem falado, tem. Mas quando tu mostra valor a partir do teu atendimento, do que tu oferece, definitivamente tu se torna, né, essa autoridade. Isso. E esse tem sido o trabalho de vocês no decorrer desses 15 anos, né, Morgana? Muito bem. Quando a gente está se aproximando ao final do programa, a gente sempre faz uma perguntinha assim muito, muito estratégica, né? Porque a nossa audiência, ela quer se desenvolver ou a sua carreira ou o seu negócio, acelerar ou a sua carreira ou o seu negócio. Morgana, como empreendedora, como empresária, como alguém que está na rua fazendo relacionamento num negócio que tem o físico, né, a comunicação física, orgânica, como a principal estratégia, que dica, que insight tu dá para a nossa audiência que está nos ouvindo, para que ela possa ou se desenvolver ou acelerar o seu negócio, a sua carreira ou o seu negócio? Vou deixar que tu deixe a tua... Bom, eu diria, nos ligue, nos chame no WhatsApp, fale comigo, vamos marcar uma reunião para a gente conseguir planejar. A gente precisa iniciar sempre com o planejamento. E não desista dos marketings. Não desista de quem cuida de estratégia. Porque ter alguém que pense no teu negócio é excelente. Nós mesmos temos uma agência que cuida da nossa própria imagem. Por quê? Porque nós entendemos que nós precisamos focar no nosso negócio. Nosso negócio é justamente esse, é acelerar negócios. Então, a gente precisa trabalhar com esse conjunto, né, de divulgações e pensando sempre com muito planejamento e um atendimento bem personalizado para conseguir ter o alcance direto. Com estratégia, né? Com estratégia. Morgana, onde é que as pessoas te encontram? Então, a nossa audiência está te ouvindo e se quiser entrar em contato contigo, onde é que a gente te encontra? Vamos colocar, então, o QR Code aqui embaixo, né, do nosso WhatsApp. Pode falar diretamente comigo, que o nosso time daí já destina, né, o atendimento para mim. E do nosso Instagram, que é o @biomídias. Na descrição desse vídeo tem todas as informações de como é que vocês encontram a Morgana, a Bio, e daqui a pouco podem desenvolver e acelerar aí o teu negócio. Sim. Morgana, eu preciso te agradecer mais uma vez imensamente, primeiro pela tua presença, pela tua parceria, por vir contar um pouquinho de como é que vocês hoje, estrategicamente, hoje não, né? Há 15 anos estão acelerando empresas. Pelo teu tempo, eu sei que sair da operação e participar, assim, causa um desgaste de tempo, mas que bom que tu veio compartilhar né, a tua vivência como empreendedora, como empresária. Preciso agradecer imensamente, muito obrigada.
E um segundo agradecimento, esse com muito mais carinho e emoção, olhando muito para ti, assim. E definitivamente agradecer por ter acreditado, por ter, inclusive, plantado a sementinha em mim de usar o meu rosto, né, dentro do Acelera Aí. Foi um dos insights mais ousados que a gente teve dentro da TKPI, né, Débora, de colocar, né, o nosso... Mas definitivamente foi uma das coisas que mais nos impactou, o quanto circular fez com que realmente as pessoas conhecessem mais o Acelera Aí. Muitas pessoas podem acreditar que nós seríamos concorrentes, né? Olha como a tua visão, a tua percepção não teve essa conotação, pelo contrário, explorar canais, Isso. porque não é uma briga sobre o físico e o digital, sobre quem ganha mais espaço. É sobre como, nesse digital, a gente pode ter collabs, somar. Porque se eu preciso da atenção do meu cliente, eu posso estar em vários canais e, ao mesmo tempo, também colocar o meu nome, a minha marca, chamar atenção, destacar. Então, eu realmente preciso te agradecer e uso o nome da Débora para fazer esse agradecimento, porque eu sei o quanto foi uma aposta e a gente ficou muito privilegiado de saber que você acreditou no Acelera Aí tanto quanto Sim. o teu negócio hoje impacta tanta gente aí com a comunicação que vende. E eu que agradeço. Eu também gostaria de agradecer, né, por estar aqui, pela Débora, pela Thaís, e por vocês terem acreditado na minha estratégia, né? Porque isso faz todo sentido, né? Para que a mídia desse certo. E funcionou, né? Então, Funcionou. agora, para 2026, acho que nós vamos ter que, né, pensar ali como é que a TKPI vai continuar circulando por aí, né? Porque essa é a ideia, né? Que a gente continue. Não adianta. Quem não oferece, não vende. Esse é o meu mantra. E oferecer não necessariamente precisa ser só verbalmente. Mas a gente precisa circular onde está o nosso cliente. A gente está onde ele está. E ele não está só no digital. Definitivamente, o digital é só um frame, né? A gente precisa explorar cada vez mais canais. Morgana, mais uma vez, muito obrigada. E a gente se vê em 2026, certamente. Com certeza. Com todas essas novidades. Com certeza. Gente, vamos chegando ao final do nosso episódio. Quero agradecer a nossa audiência. Se você chegou ao final aqui do episódio, tá aí no YouTube, segue o nosso canal, dispara esse episódio aí para tua rede de relacionamento. Se você está no Spotify, começa a nos seguir. Se tem alguém que você quer que esteja aqui na mesa do Acelera Aí, por favor, manda para nós, vai ser um prazer te ouvir. Você sabe que a gente gosta dos insights que vocês nos mandam. Se você é um empreendedor, empresário e quer mais informações de como patrocinar o Acelera Aí, entre em contato com a gente, vai ser um prazer tomar um café contigo e acelerar o teu negócio. Desenvolver pessoas e acelerar negócio é a razão da nossa existência. Até a próxima. Tchau, tchau.